pessoal, aqui é a Prof. Lenara Giron. Então, hoje nós vamos fazer a nossa revisão do passaporte. Depois vamos ter o dia do passaporte, né? Mas essa revisão é um pouquinho mais extensa, em que a gente pode trazer questões. Então, gente, assistam a revisão de todas as matérias. De todas as matérias são importantes. Vocês podem garantir aquelas 40 questões que são necessárias. A gente fala, né? Na prova da OAB ainda tem uma margem. A gente pode ainda, a gente tem uma margem de erro, mas a gente tem que acertar 40 questões. Então, o que eu vou trazer aqui, espero que caia na prova, fico torcendo para que caia na prova essas dicas que eu vou dar. Vamos lá. Primeira dica, né, que é importante, vocês vão acompanhando aqui, é na prova respirar, se tranquilizar e se sintonizar com a prova. Como vocês viram no simulado, as questões elas não vêm delimitadas. Agora eu estou respondendo o direito do trabalho, agora eu estou respondendo o processo do trabalho. Elas vão dando uma sequência. Então, eu sempre tenho que me sintonizar. Mas em que parte da prova que eu estou? Respira, se tranquiliza. Sabe que a respiração tem, né, a possibilidade de a gente se tranquilizar com a respiração. E aí, se sintonizar com a prova, acreditar em vocês. E eu tenho certeza que vocês assistindo essa revisão final, depois de terem feito a aula, terem feito bastante questões, aquilo que eu sempre trago para vocês, agora é hora de acertar essas questões na prova. O que nós temos? Dica número 1, responsabilidade e contrato de trabalho. Quem é responsável pelo contrato de trabalho em uma eventual ação trabalhista? Aí nós temos uma muito importante, e quando se tratar de grupo econômico, a responsabilidade, ela é solidária. O que é isso? A pessoa pode ajuizar a ação, ou quem vai ter que pagar a ação, pode ser qualquer um do grupo, depois pode entrar com ação de regresso contra aquele que pagou, mas a questão é trabalhista, a responsabilidade é solidária. Então, mas o que seria grupo econômico? Às vezes a prova vai colocar empresas do grupo econômico, e aí eu já sei a responsabilidade solidária. Todos são solidários pela responsabilidade de uma ação, eventual ação trabalhista também. Agora, o que podem perguntar, mas é grupo, basta ser mesmo sócios? Para ser grupo econômico, tem que ter interesse em comum. E o que vocês têm que saber é que se falou em grupo econômico ou falou de empresas que têm mesmo sócio com interesses em comum, está falando de grupo econômico. E aí eu preciso dizer que a responsabilidade é solidária. Lembrando que uma pessoa que trabalha na mesma carga horária para empresas do grupo econômico, então, se a pessoa tem uma carga horária de 44 horas semanais, e nessas 44 horas semanais, pela manhã ela presta serviço para uma empresa do mesmo grupo, à tarde para outra empresa do mesmo grupo, se trata de um único contrato. Quando a pessoa presta trabalho para mais de uma empresa, que corresponde ao grupo econômico, se trata de um contrato único. O que eu estou dizendo? É só umas férias, é só um 13º, é somente um contrato, um FGTS, desde que o trabalho seja nas 44 horas para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. Bom, qual é a outra questão que nós temos? Então, aí no grupo econômico já revisamos questões importantíssimas, né? Principalmente da responsabilidade solidária, que nós falamos ali, o que considera um grupo econômico, a questão do interesse em comum, que é muito importante, não basta só mesmo sócios, e que uma pessoa que presta serviço para mais de uma empresa do grupo econômico, na mesma carga horária, se trata de um único contrato. Sucessão de empresas. Qual é a dica? Como é que funciona? A responsabilidade é de quem? E a responsabilidade é do sucessor, responsabilidade do comprador. Aquele que compra a empresa, ele é responsável por todos os contratos. Então, se a empresa que vendeu não dava férias, não tinha pago o FGTS, o sucessor, que é a empresa compradora, é a que passa a ter responsabilidade. Ela compra todo o ativo da empresa, mas compra o passivo. Então, se a empresa que vendeu não vinha pagando os direitos, e essa empresa que comprou vai ter que ser responsável por todos os contratos de trabalho. Então, a responsabilidade é do sucessor, com uma exceção. Se nós estivermos falando de fraude trabalhista,
Então, a responsabilidade é solidária. A responsabilidade, em caso de fraude, é do sucessor e da sucedida. Então, por quê? Como eu falei que a responsabilidade é do sucessor, do comprador, muitas empresas, o que fazem? Olha, vou passar para outro CNPJ, já que eu tenho muito patrimônio, eu vou passar para a Maria, que não tem nada de patrimônio, para o CNPJ da Maria, que não tem nada de patrimônio. Por quê? Porque eu quero burlar. Quando as pessoas entrarem com ação, vão entrar contra a Maria e a Maria não vai ter dinheiro para pagar. E aí eu protejo meu patrimônio. Então, se comprovada a fraude, que eu só transferi para a Maria para proteger meu patrimônio, a responsabilidade é solidária do sucessor e da sucedida. Daí, do sucessor comprador e da sucedida que fez a venda. O que mais nós temos? Responsabilidade na terceirização. Na terceirização, há uma responsabilidade do tomador. Lembrando o que é terceirização de serviço? Na terceirização entre o tomador e a empresa de terceirização, eu tenho uma relação civil, né? Eu tenho uma relação aqui civil entre o tomador e a empresa de terceirização. Agora, a empresa de terceirização e o trabalhador, há uma responsabilidade ali, CLT, tem que pagar férias, 13º. Então, a empresa de terceirização, ela contrata um trabalhador para prestar serviço no tomador, mas quem é responsável por esse contrato diretamente é a empresa de terceirização. Mas se a empresa de terceirização não tiver como pagar, há uma responsabilidade do tomador. E por isso que se chama subsidiária. Diferente da solidária, os dois são responsáveis. Subsidiária é o tomador só é o tomador só é responsável se a empresa de terceirização não tiver condições, tá? Então, nesse caso, se trata de responsabilidade subsidiária. Eu não posso responsabilizar diretamente o tomador, que nem no grupo econômico, que a responsabilidade é solidária. Na terceirização, o tomador, a responsabilidade é subsidiária. Então, vamos torcer que caiam essas questões, né, do grupo econômico, que eu falei, da responsabilidade do sucessor de uma empresa que foi vendida, a responsabilidade da terceirização. Então, aqui do grupo econômico, aquilo que eu falei, né, que não basta a mera identidade dos sócios, é importante a demonstração de interesses integrados e uma atuação conjunta das empresas. Dica número 3, licença maternidade e licença adotante. A licença maternidade, para lembrar para vocês, porque nós temos a estabilidade da gestante, que é da confirmação da gestação até 5 meses após o parto, e nós temos também a licença maternidade. Uma questão é a estabilidade, e a licença maternidade não tem a ver com a estabilidade. A licença maternidade é aquela que a profissional não fica trabalhando e fica recebendo um benefício. A licença maternidade, ela começa a contar do parto ou 28 dias antes do parto, não necessariamente do parto, ou do parto ou 28 dias antes do parto. Quanto tempo que eu tenho de licença maternidade? São 120 dias, como eu falei, 120 dias a contar do parto ou 28 dias antes do parto. Caso a profissional esteja gestante e eu não tenho um local salubre para essa profissional trabalhar, porque ela é gestante e na atividade insalubre deve ser afastada da atividade. Só que, às vezes, a empresa afastada, tira do posto de gasolina e coloca no administrativo. Ok, afastei ela da atividade insalubre, ela permanece lá no posto administrativo, ganhando a insalubridade, porque é um afastamento em proteção ao nascituro. Então, gestante que trabalha em local insalubre, gestante ou lactante que trabalha em local insalubre, afasta da atividade insalubre e passa a trabalhar numa atividade salubre, continuando a ganhar o adicional de insalubridade. Agora, suponhamos que a empresa não tem nenhum local, salubre para a profissional trabalhar. Então, considera-se que a profissional já entra em licença maternidade. Se não tiver nenhum local salubre para a profissional trabalhar, a profissional, já passa a receber licença maternidade durante
toda a gestação. Então, regra geral, e por que eu estou falando? Regra geral, a licença maternidade é de 120 dias. Porém, se houver essa exceção de uma atividade que é insalubre e a profissional não tiver local salubre para trabalhar, já façam licença maternidade por um período superior. Lembrando que quem sempre paga a insalubridade, o empregador paga o salário, mas ele desconta nas vias do INSS. Então, quem fica com o custo da licença maternidade é o INSS. O empregador paga, mas ele desconta na guia de impostos do INSS. Diferente da licença adotante, quem paga diretamente é o INSS. Então, o que nós temos? Licença maternidade e licença adotante, ambas de 120 dias. A licença maternidade, 28 dias antes do parto ou do parto, começa a contar os 120 dias. E a licença adotante, da apresentação do termo judicial de guarda, os 120 dias. Licença maternidade é pago diretamente pelo empregador e compensado em guia, e a licença adotante paga diretamente pelo INSS. Fechou? Isso que a gente precisa saber de licença maternidade. E esse afastamento, principalmente nas atividades insalubres. O que nós temos ainda? Dica número 4, equiparação salarial. Gente, se cair lá uma questão de equiparação salarial, o que a prova vai dizer? Que tem que ter identidade de função para ter equiparação salarial, a produção, a produtividade tem que ser de igual valor. Então, ambos fazem 10 processos por dia, ambos fazem processos complexos, então, igual valor e produtividade. Agora, diferente, profissional tal faz uma atividade, faz 10 processos, mas de processos simples, e o outro colega faz 10 processos complexos. Não há equiparação salarial, porque são atividades de diferente, né, valor e produtividade. Bom, para pedir equiparação, tem que se trabalhar para o mesmo empregador. Então, mesmo empregador, mesmo estabelecimento. Então, não adianta, mas é uma loja que tem várias filiais, tem que trabalhar na mesma filial. Se a filial é do centro, vai trabalhar na filial do centro, ambos têm que trabalhar na mesma loja. Então, tem que ser no mesmo estabelecimento. Tem que ser um trabalhador contemporâneo, estar trabalhando no mesmo período. E o paradigma, quem é o paradigma? Aquele com quem eu quero me equiparar, ele não pode estar há mais de 4 anos trabalhando para o empregador. Se o paradigma já está há mais de 4 anos trabalhando para o empregador, ele vai ter um salário maior que o meu. Então, eu não posso pedir equiparação se o paradigma tem mais de 4 anos de casa, mais de 4 anos trabalhando para o mesmo empregador. E também não posso pedir equiparação salarial se o paradigma, aquele com quem eu quero me equiparar, está trabalhando há mais de 2 anos na mesma função. Então, ele trabalha há mais de 2 anos na mesma função. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho uma diferença de mais de 2 anos. Ele já está há mais de 2 anos na função. Se eu comecei a trabalhar nessa função, ainda que eu trabalhe 3 anos em conjunto com ele, se ele está há mais de 2 anos, eu não vou conseguir me equiparar a ele, porque ele já está há mais de 2 anos na mesma função. Agora, se ele estiver trabalhando há 1 ano e meio na função, e aí eu passo a trabalhar, né, e nós ficamos trabalhando por um período em conjunto, é possível conseguir equiparação salarial. Então, não consigo equiparação salarial se não for trabalhador contemporâneo, se o paradigma a quem eu quero me equiparar está há mais de 4 anos, tem mais de 4 anos de casa, ou no caso do paradigma ter mais de 2 anos nessa função, quando então eu passo a trabalhar na mesma função. Importante que seja mesmo estabelecimento. Então, de equiparação salarial é isso, gente. É isso que pode cair de equiparação salarial. Dica número 5. Dica número 5, de convenção coletiva versus acordo coletivo versus acordo individual. Se a prova disser que existe um acordo coletivo e uma convenção coletiva, e quer saber o que prevalece. Bom, mas, professora, o que é acordo coletivo e o que é convenção coletiva? Acordo coletivo, eu tenho um sindicato e uma empresa negociando. Ele é um pouco mais específico, eu tenho um sindicato e uma empresa negociando.
Convenção coletiva, 2 Cs, 2 Ss. Eu tenho 2 sindicatos negociando. Então, assim, convenção coletiva é mais ampla. Vou dar um exemplo. Todo o comércio, ele tem um sindicato vinculado ao sindicato dos comerciários. Então, eu tenho todo o comércio uma convenção. Por que convenção? Porque todas as empresas são vinculadas ao sindicato do comércio. Só que aí tem uma empresa específica lá, suponhamos a Renner, uma empresa específica que diz, não, eu não quero, eu quero fazer uma regra específica para os meus trabalhadores, e procura o sindicato e faz um acordo. Então, uma empresa do comércio faz um acordo com o sindicato diferente da convenção. E aí a prova pergunta, o que vale o acordo coletivo? Suponhamos que o acordo coletivo prevê horas extras a 60%, e a convenção coletiva prevê horas extras a 70%. A professora, vale o mais benéfico? Não. Vale o mais específico, vale o acordo coletivo, mesmo que ele seja prejudicial ao profissional. Então, entre acordo coletivo e convenção coletiva, que é mais ampla, dos sindicatos negociando, vale o acordo coletivo, que é o sindicato e uma empresa negociando. Lembrando, negociação coletiva pode ser tanto acordo quanto convenção coletiva. A questão é que, quando houver acordo e convenção, vale o acordo. Agora, se houver um acordo individual e um acordo individual e um contrato ou convenção coletiva, ou seja, uma negociação coletiva, o que vale é a negociação coletiva. Exceto se eu estiver falando do hipersuficiente, porque o hipersuficiente, ele pode negociar sobre tudo que está no 618A. Então, sobre tudo que está no 618A, se ele for hipersuficiente, e o que é ser hipersuficiente? É eu ter diploma de nível superior e remuneração igual a superior a 2 vezes o regime geral da Previdência. Então, se eu for hipersuficiente, o acordo individual prevalece sobre a negociação coletiva, desde que seja o que esteja previsto no 618A, e desde que eu tenha, para ser hipersuficiente, eu tenho que ter diploma de nível superior e salário igual ou superior a 2 vezes o regime da Previdência, ou seja, salário superior a 14 mil, né? Além do mais, o hipersuficiente, ele também pode fazer uma cláusula compromissória de arbitragem. O que é cláusula compromissória de arbitragem? Ele estabelece que ele vai trabalhar com esse empregador e que, se ele tiver algo para discutir posteriormente, ele não vai poder ir para a justiça do trabalho, ele vai ir para uma arbitragem. Arbitragem que é, né, nomeada, então, um árbitro que vai negociar essa ação trabalhista. Então, diferente, isso para aquele que é hipersuficiente, mas nesse caso, somente para esse caso, que é a cláusula compromissória de arbitragem, não precisa ter nível superior, basta ter salário superior a 2 vezes o regime geral da Previdência. Então, o hipersuficiente, ele pode fazer estipulação contratual sobre tudo que está no 618A, e aí ele pode, além de fazer isso, ele tem que estabelecer que isso, o contrato individual, prevalece sobre a convenção, a negociação coletiva. Esse é o que está lá no artigo 440, parágrafo único da CLT, certo? Esse é o trabalhador hipersuficiente, que ele pode, então, fazer uma estipulação contratual que prevalece sobre negociação coletiva, e ele precisa ter ensino superior e receber igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, então ter salário superior a 14 mil. E a cláusula compromissória de arbitragem, que é, não, eu não vou para a Justiça do Trabalho. Inclusive, se ele for para a Justiça do Trabalho, pode ser alegado uma preliminar dizendo que ele não poderia, porque tem cláusula compromissória de arbitragem, mas aí, nesse caso, ele tem que ter salário superior a 2 vezes o regime geral da Previdência e não precisa ter ensino superior. Então, voltando lá, entre nosso acordo individual e negociação coletiva, prevalece sempre a negociação coletiva, com exceção do trabalhador hipersuficiente. Qual é o prazo máximo? Qual é o prazo máximo de uma negociação coletiva? A negociação coletiva, ela vale por no máximo 2 anos.
vedada a outra atividade. O que é vedada a outra atividade? Se ultrapassar 2 anos, a convenção ou a negociação, não, a convenção coletiva, o acordo coletivo ou qualquer negociação coletiva perde a validade. Então, a cada 2 anos é preciso ser renovada. Então, se eu tenho lá uma determinação que é obrigatório conceder R$ 500 de auxílio creche, a cada 2 anos eu tenho que renovar e estabelecer os R$ 500 de auxílio creche. No momento que passa 2 anos e eu não renovei a convenção coletiva, ela perde a validade. O empregador não precisa mais pagar o auxílio creche. Então, é vedada outra atividade, ela não fica prevalecendo no tempo se não houver uma renovação dessa negociação coletiva. Trabalhador hipersuficiente, a gente já falou. Dica número 7. Então, o que nós temos? Dica número 7, sobre as férias. É possível fracionar as férias se cair alguma questão de férias lá na prova? É possível fracionar as férias? Sim, desde que um dos períodos seja no mínimo 14 dias corridos e os demais de no mínimo 5 dias corridos. Então, desde que, claro, mas eu não posso vender 1/3 das férias? Sim, pode vender. Mas a questão é que se o restante das férias, se os 20 dias, por exemplo, que sobrarem de férias, você for parcelar, um deles não pode ser inferior a 14 dias. Tem que ser de no mínimo 14 dias. Outra questão que pode cair das férias é vedado o início das férias 2 dias antes que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Então, se o repouso semanal remunerado é no domingo, eu não posso dar férias que iniciam no sábado e eu não posso dar férias que iniciem na sexta. As férias têm que iniciar na quinta. É vedado o início das férias em período de 2 dias antes que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Então, eu posso dar férias, mas as férias a partir de quinta, não posso dar férias a partir de sexta, se o meu repouso semanal remunerado é no domingo. Lembrando que as férias têm que ser avisadas com antecedência mínima de 30 dias, porque pensa, né, gente, se eu vou sair de férias, o empregado tem que se organizar, ele precisa, então, eu preciso avisar que ele vai estar de férias. Então, o aviso tem que ser com 30 dias de antecedência, e o pagamento até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, eu sempre tenho que, não posso dar férias 2 dias antes que antecede repouso semanal remunerado, e 2 dias antes do profissional sair em férias, é necessário fazer o pagamento. Sério? Certo? Opa, sério, né? Sério, tomara que caia, certo? Então, gente, isso de férias, eu acho aí que tem grandes chances de cair, né? Uma questão que eles gostam muito de férias é o artigo 133, em que diz: não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, né? Então, o que isso quer dizer? Que se o profissional ficou afastado por mais, num período aquisitivo, porque a gente sabe que a gente tem um período aquisitivo de 12 meses de férias e depois um período concessivo, mais 12 meses para eu conceder as férias. Inclusive, se eu não pago as férias dentro do período, se eu não dou as férias e não pago dentro do período concessivo, essas férias são devidas em dobro. Então, eu tenho um período aquisitivo de 12 meses, trabalhei 12 meses, agora tenho 12 meses para tirar férias referente a esse primeiro período aquisitivo. Enquanto eu estou nesse outro período concessivo, já está gerando um outro período aquisitivo, né? Mas eu tenho 12 meses de período aquisitivo e 12 de concessivo. Se eu não tirar férias, não receber essas férias no período concessivo, essas férias são pagas em dobro. Mas quem não tem direito, né? O empregado que no curso do período aquisitivo, ou seja, nesses 12 meses, ficar afastado por 6 meses, ou por auxílio-doença, acidente de trabalho ou auxílio-doença comum, perde direito às férias. Dica número 8, salário. O que integra salário? O que é salário? Então, integra salário a importância fixa estipulada,
salário base que eu combino com o empregador, as gratificações legais e de função. O que é gratificações legais de função? O cargo de gerência, né? O cargo aquele que ele ganha um adicional, por exemplo, de 40% a mais. Isso é uma gratificação de função. Então, as gratificações de função integram o salário, esse adicional de 40%. E quando eu falo integra salário, eu estou dizendo que férias, 13º, FGTS, tem que ser pago com valor total. As gratificações legais seria 13º, então 13º é considerado, inclusive 13º salário, e também é considerado salário, quando eu falo integram o salário, as comissões pagas pelo empregador. Então, se eu ganho um salário de R$ 2.000 e ganho 1.000 de comissão, as minhas férias, meu 13º é sobre 3.000, 2.000 de salário base e 1.000 das comissões. Então, integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais de função e é considerado salário as comissões. Inclusive, tem que constar lá na carteira de trabalho que o profissional recebe salário base mais comissões. Aí, se cair na prova de vocês, se o empregador pode alterar a data do pagamento. Até quando deve ser recebido o salário, se for empregado comum, né? Se for empregado comum, até porque em relação de trabalho doméstico tem um outro prazo. Mas se for empregado comum, até o 5º dia útil. Então, o empregador pode alterar, e aí a questão é, o empregador pode alterar a data do pagamento? Pode, desde que respeite a data máxima. Então, o empregador estava sempre acostumado a pagar no dia 1º, mas aí a prova da OAB já cobrou isso, né? E o empregador alterou para o 5º dia útil. E aí dizia, não pode porque é prejudicial ao profissional. E aí nós temos a UJ 159 do TST dizendo que pode alterar desde que não ultrapasse o limite legal, que é o 5º dia útil. Ainda sobre salário, o que nós temos, gente? Adicionais, vamos revisar. Adicionais de horas extras é de no mínimo, a hora extra é de no mínimo 50%. Mas, professora, você acabou de falar que tinha uma hora extra em convenção coletiva que era 60, outra que era 70. Por quê? É no mínimo 50. Eu posso estabelecer, por convenção ou acordo coletivo, um valor maior. Então, horas extras de no mínimo 50%. Adicional de noturno, de no mínimo 20%. Adicional de insalubridade, gente. Adicional de insalubridade, mínimo 10, médio 20 e máximo 40. E o 30 fica onde? O 30 fica na periculosidade. Então, o adicional de insalubridade é 10 mínimo, médio 20, e não se enganem que o máximo é 30, não, o máximo é 40, o 30 fica onde? Na periculosidade. Só que o adicional de insalubridade é 10, 20 ou 40, mínimo, médio e máximo, mínimo, médio e máximo, mínimo, médio e máximo, 10, 20 ou 40, sobre o salário mínimo nacional. E o adicional de periculosidade é 30, ficou estranho isso, né? É 30 sobre o adicional, sobre o salário base. Então, é 30% sobre o salário base do profissional. Pode acumular insalubridade e periculosidade para fim de prova da OAB? Não. E aí cabe ao profissional decidir qual o adicional lhe é mais vantajoso. Dica número 9, não integram remuneração. Quando a prova disser, ela vai contar um texto e vai dizer: fulano recebia tanto, recebia comissões. Comissão integra a remuneração? Sim, porque é salário. Mas não integra a remuneração ajuda de custo, auxílio alimentação, que não seja pago em dinheiro. O auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, porque se ele for pago em dinheiro, integra a remuneração. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram remuneração. Então, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios, abonos não integram remuneração. Não repercute para 13º, para férias, para FGTS. E lembrando, o auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro. Ele tem que ser pago em ticket, em cartão, mas não pode ser em dinheiro. Participação nos lucros também não integra remuneração.
Dica número 10, jornada. O que nós temos sobre jornada? Gente, não se considera tempo à disposição. Não se considera tempo à disposição o empregado que por escolha própria, e aí por isso que eu grifei por escolha própria, ele buscar proteção pessoal. Ele quiser ficar na empresa, ou porque, olha, eu vou receber uma carona só às 19 horas, então a jornada encerrou às 18, mas eu vou continuar na empresa. O empregado que, por escolha própria, fique na empresa por insegurança ou más condições climáticas, então ele permanece na empresa. Ou para atividades particulares, então, ele permanecer nas dependências por escolha própria, por insegurança, por condições climáticas, ou para atividades particulares. Então, a prova da OAB fala, fulano tinha que rezar. A questão é, a escolha era dele, a empresa dava 1 hora de oração, caso o profissional tivesse interesse. Ou seja, a escolha do profissional. Agora, se a empresa obrigasse a uma reza antes de entrar na jornada de trabalho, aí não é escolha própria. Se a empresa obriga, é escolha da empresa, então contabiliza na jornada de trabalho. Então, período de práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento pessoal. Então, a prova disse que ficava conversando 15 minutos com a colega. Higiene pessoal, troca de roupa uniforme. Regra geral, se for escolha própria do profissional, não contabiliza na jornada de trabalho. Agora, se, por exemplo, a roupa do uniforme, ela tiver que se há uma obrigatoriedade de trocar dentro da empresa, se houver obrigatoriedade de trocar dentro da empresa, contabiliza na jornada de trabalho, certo? Então, isso que a gente tem que ver, era uma opção do profissional, ele estava fazendo porque ele queria, ou a obrigatoriedade do empregador. Dica número 11, estão excluídos do controle de jornada e horas extras. E quem que nós temos lá? Os empregados que exercem atividade externa, mas não é qualquer empregado que exerce atividade externa, é aqueles que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. Então, por exemplo, o vendedor viajante, que é uma atividade externa, mas se ele tem um GPS no carro, controla quando que ele está dirigindo, quando que ele está parando, se ele tem um aplicativo que controla o tempo inteiro que ele está trabalhando, aí eu tenho uma atividade que há a fixação de horário. Então, não tem, né, não estão abrangidos pelo regime de horas extras os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. Também não estão abrangidos pelo regime de horas extras os gerentes. Quem são os gerentes? Aqueles que exercem cargo de gestão e recebem um adicional de, no mínimo, 40% no salário. Lembrando que esse adicional também é considerado verba salarial. E aí, a mais nova, né? Eu trouxe durante a aula, mas a novidade, né? Nova informação que foi incluída lá, que são os empregados em regime de teletrabalho que exercem atividade por produção ou tarefa. Então, não é, antes era qualquer teletrabalhador já não estava no regime de horas extras, não. O teletrabalhador que ele é contratado por jornada, ele está abrangido pelo regime de horas extras. Agora, o teletrabalhador que é contratado por produção ou tarefa, ele está excluído do regime de horas extras. De controle, na verdade, excluído do regime de controle de jornada. Dica número 12, teletrabalho. Então, teletrabalho, quem que é o teletrabalhador? Então, o teletrabalhador é aquele que trabalha por uma atividade remota, através de meios tecnológicos, desde que não configure trabalho externo, que não seja uma atividade que, por sua natureza, não configure atividade externa. Como, por exemplo, o vendedor viajante. O vendedor viajante ele não está em teletrabalho, é uma atividade externa. Então, o teletrabalho hoje, ele pode ser de maneira preponderante ou não, ou seja, se o trabalho for híbrido, pode ser considerado teletrabalho, não é o fato dele ir 2 dias no local de trabalho que deixa de ser teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele pode ser de maneira preponderante ou não,
seja, eu posso trabalhar um período em casa e um período no trabalho, isso é híbrido e eu não deixo de ser um teletrabalhador. O teletrabalho pode ser por jornada, que aí está incluído no controle de horas extras, ou por produção ou tarefa, que é aquele que está excluído do controle de horas extras. Então, não tem direito a horas extras somente no caso de teletrabalho por produção ou tarefa. Estão pegando essas dicas, pessoal? Tomara que caem, porque assim, tem que valer, né? Esse tempo que a gente está aqui gravando, a gente fica torcendo para que essas dicas caiam e que vocês estejam absorvendo essas dicas para poder acertar a questão lá na prova. Como funcionam as alterações do teletrabalho? Se eu pego o trabalhador do presencial para o teletrabalho, eu preciso do acordo entre as partes. Então, do presencial para o teletrabalho, eu preciso mútuo acordo entre as partes. Agora, do teletrabalho para o presencial, pode ser determinação do empregador, eu não preciso do acordo do empregado, só que eu tenho que garantir um prazo mínimo de 15 dias. Então, por que isso? Para vocês decorarem. Porque se eu tirar do presencial para o teletrabalho, pode ser que ele não tenha casa para trabalhar, então eu preciso do acordo dele, porque ele pode morar com alguém, não tem um lugar para ficar. Então, do presencial para o teletrabalho, mútuo acordo entre as partes. Do teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, tá? Garantido aí um prazo de transição de no mínimo 15 dias. Dica número 3, intervalo intrajornada. Gente, em jornada até 4 horas, não preciso dar intervalo. Mais de 4 horas até 6 horas, quanto tempo? 15 minutos. Então, jornada acima de 4 horas até 6 horas, no mínimo 15 minutos. Se ultrapassar 6 horas, então uma jornada de 7 horas, ultrapassou 6 horas. Mais de 6 horas é de 1 a 2 horas, salvo negociação coletiva, em que eu posso estabelecer, né, um intervalo maior e um intervalo de no mínimo 30 minutos. Mas só, eu posso então ter intervalo de 30 minutos? Sim. A reforma trabalhista trouxe que o intervalo pode ser 30 minutos, desde que esteja em negociação coletiva, tanto em convenção coletiva como em contrato coletivo. Bom, aí se o empregador, em vez de tinha que dar 1 hora de intervalo, porque não tinha negociação coletiva para reduzir para 30 minutos, tinha que dar 1 hora de intervalo, e aí deu só meia. Qual é a indenização? A indenização será de 30 minutos com adicional de 50%. Porque vocês entenderam, fazer um outro exemplo. Se a prova vai lá e diz para vocês, o intervalo era de 1 hora, não tinha negociação coletiva, então se não tinha negociação coletiva é de no mínimo 1 hora. E o empregador deu 20 minutos de intervalo, então para completar 1 hora, falta 40 minutos. Então, como é que funciona o pagamento desses 40 minutos? Porque se ele deu 20 minutos, falta 40. Deve ser pago 40 minutos com adicional de 50%. Então, 40 minutos com adicional de 50% de natureza indenizatória. O que isso quer dizer? Não tem natureza salarial. Não repercute para a média de 13º, de rescisão, de férias. Então, isso é o que diz o artigo 75, artigo 71. Implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido. Então, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração hora normal. Então, se o empregador deu 50 minutos de intervalo, tinha que ter dado mais 10, é 10 minutos com adicional de 50% de natureza indenizatória. Não errem isso, porque vai estar lá de natureza salarial e vocês têm que saber que é natureza indenizatória. Banco de horas. O que nós temos sobre banco de horas? Banco de horas. Banco de horas é aquilo que ao invés de eu dar pagar horas extras, né, no banco de horas, ao invés de eu pagar as horas extras, eu concedo folgas. Só que, como é que funciona o banco de horas? Eu fiz muitas horas extras nesse mês. Eu tenho, no máximo, 1 ano para compensar, se eu tiver acordo ou negociação coletiva. Então, pode ter banco de horas para até 1 ano de compensação. Eu fiz muitas horas extras esse mês e fico até 1 ano para compensar, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva. Se for uma compensação em 6 meses,
basta acordo escrito, não precisa do sindicato. Eu fiz horas extras, mas eu tenho 6 meses para compensar. Aí basta um acordo individual escrito entre as partes. E a terceira opção é compensação no mesmo mês. No mesmo mês, fechou 220 horas, basta um acordo individual tácito ou escrito. O que é isso? Eu cheguei uns dias atrasado, nos outros dias fiquei um pouquinho mais. No final do mês, fechou minhas 220 horas do mês. Se fechou as 220 horas, isso é uma compensação no próprio mês. Então, o que eu tenho? Compensação máximo 1 ano por negociação coletiva, compensação até 6 meses, acordo individual escrito, e compensação no mesmo mês, acordo individual tácito ou escrito. Dica número 15, regime de jornada parcial. Gente, o que é regime de jornada parcial? Eu posso pagar proporcionalmente, ou seja, até menos que o mínimo, desde que o profissional está trabalhando menos horas. Então, isso é regime de tempo parcial, que eu posso, inclusive, pagar um salário proporcional ao salário mínimo. Então, até 30 horas semanais é o máximo de um regime de tempo parcial, em que eu posso pagar uma jornada parcial, proporcional. Então, até 30, com 0 hora extra. E até 26, o artigo traz lá na CLT, que no regime de tempo parcial, o máximo de horas estabelecidas deve ser de 30 horas semanais, com 0 hora extras, ou 26 horas semanais até 6 horas extras. Ou seja, se eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais, eu tenho que pagar o salário mínimo. Se eu tenho uma hora de 35 horas semanais, eu tenho que pagar o salário mínimo. O que permite pagar um salário proporcional numa jornada parcial é numa jornada de no máximo 30 horas semanais. Lembrando que 30 horas semanais, para decorar, 0 hora extra. Até 26 horas semanais, até 6 horas extras. Mas até 26. Então, se eu tenho 24, são 6 horas extras. Se eu tenho uma jornada parcial, podendo sim pagar menos que o salário mínimo no total, mas não menos que o valor hora do salário mínimo. É claro, porque o salário mínimo é para uma jornada de 44. Então, se eu contrato o cara para trabalhar 22, eu posso pagar metade do salário mínimo. Lembrando que 22 horas eu poderia fazer até 6 horas extras. Rescisão do contrato de trabalho, importante, não precisa mais ser homologado no sindicato, e o prazo para pagamento das verbas rescisórias é 10 dias do término do contrato de trabalho. Inclusive, as rescisões em massa não precisam mais ser com autorização do sindicato. Então, não precisa ser homologado no sindicato, e o prazo de pagamento das rescisórias é 10 dias do término do contrato de trabalho, seja aviso prévio trabalhado, seja aviso prévio indenizado. O que precisa, na verdade, de uma homologação do sindicato seria a rescisão, que é a rescisão que é ajustada entre o empregado, que é a dispensa, na realidade, o plano de demissão voluntária. O plano de demissão voluntária feito através do sindicato, que dá quitação plena e revogável ao contrato de trabalho. Então, uma demissão em massa, rescisões normais, não importa quanto tempo esteja no local de trabalho ou na empresa, não precisa mais ser homologado no sindicato. Distrato de comum acordo, ou seja, a rescisão hoje ela pode ser de comum acordo pós-reforma trabalhista, e o que vai ser pago a esse profissional? Metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, integralidade de todas as verbas. Esse profissional vai poder levantar 80% do FGTS que está lá depositado, mas não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, não pode levantar todo o FGTS, vai levantar 80%, exceto, né, se ele estiver vinculado ao saque aniversário, porque no caso do FGTS, que a gente viu lá na aula de FGTS, que tu optou por saque aniversário, sempre tu vai poder sacar um percentual do teu FGTS no aniversário, mas quando houver rescisão, você dispensa o saque rescisão, ou seja, aí no caso de rescisão você não pode levantar o FGTS. Dica número 18, CTPS, qual é o prazo para assinatura da CTPS? 5 dias úteis, né? Houve uma modificação quanto a isso, facultada a adoção de sistema manual, mecânico e eletrônico, porque hoje a CTPS pode ser digital.
Então, não necessariamente eu preciso fazer na CTPS física, né? Registrar o contrato na CTPS física. Estabilidade. O que a gente precisa lembrar de estabilidade? Gente, qual é a estabilidade do dirigente sindical? Do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Só tem estabilidade se eu estiver representando a classe de trabalhadores. Qual é a estabilidade da gestante? Da confirmação, o desconhecimento do estado gravídico não interessa, é da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Lembrando que, se ficar grávida no contrato de experiência, se ficar grávida no aviso prévio, ainda que indenizado, tem a estabilidade. O dirigente sindical, lembrando que para ser dispensado eu preciso de inquérito para apuração de falta grave, eu posso deixar suspenso por no máximo 30 dias, e o inquérito da apuração da falta grave tem que ser ajuizado em até 30 dias, sob decadência do prazo. Membro da CIPA. Quem é o membro da CIPA? Aquele cara também que fica lá incomodando para um ambiente de trabalho, né, com saúde. Então, com prevenção de acidentes, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também tem estabilidade e também é do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Só que o membro da CIPA, o mandato é de 1 ano, renovável por mais 1. E o dirigente sindical pode ficar quanto tempo for. Né? Ele também tem estabilidade, tanto o membro da CIPA quanto os suplentes, e o dirigente sindical quanto os suplentes têm estabilidade. Nesse período que eu falei, registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Acidente de trabalho tem estabilidade, basta ter sofrido acidente de trabalho e ter ficado afastado por mais de 15 dias, ter recebido lá o benefício previdenciário. Então, a prova vai dizer, ficou 20 dias, sofreu um acidente de trabalho e ficou afastado 20 dias. Isso quer dizer que ele ficou mais de 15 dias e, por isso, ele tem a estabilidade de trabalho. No período que ele está recebendo o auxílio acidentário, o empregador deve pagar o FGTS. É diferente de doença comum. Doença comum, o empregador não tem que pagar o FGTS. Os 15 primeiros dias de afastamento são sempre considerados interrupção, porque o empregador paga inteiro, e a partir do 15º dia é considerado prazo de suspensão, que é sem salário, porque quem paga é o INSS. Lembraram? Outra questão que nós temos, doença grave discriminatória. Se houver a dispensa por uma doença grave discriminatória, vocês vão ter que aplicar lá que cabe reintegração. Para finalizar, qual é a duração do nosso... Qual é o prazo de duração de um contrato por prazo determinado? Qual é a duração limite de um contrato por prazo determinado? São de 2 anos. Então, na verdade, o prazo é, né, de 2 anos. O prazo de um contrato por prazo determinado. Claro que tem que observar as questões trazidas lá, que só pode ser contrato por prazo determinado, para atendimento de questões transitórias, questões específicas. E também nós temos o contrato de experiência, que ele não deixa de ser um contrato por prazo determinado, mas que o contrato de experiência não pode exceder 90 dias. Ainda ali no artigo 451, nós temos que o contrato por prazo determinado, que for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Então, o contrato por prazo determinado, né, ele tem um prazo máximo de 2 anos, mas quando ele for prorrogado por mais de uma vez, ele pode passar a vigorar por um contrato sem determinação do prazo. Entre uma prorrogação, entre uma renovação de um prazo de um contrato por prazo determinado e outro, então uma contratação por prazo determinado e outra contratação, eu tenho que esperar 6 meses, salvo justo motivo, que pode ser por período menor. Mas se não tiver justo motivo, entre uma contratação por prazo determinado e a outra do mesmo profissional, eu tenho que esperar 6 meses, eu não posso fazer dentro de 6 meses, certo? Então, essas são as dicas, gente, boa sorte. Ainda temos aí um tempinho para fazer questões, mas essas dicas são separadas com muito carinho para vocês, com muito desejo de que essas questões caiam na prova. Então, eu desejo que essas questões, que essas dicas estejam lá em alguma das questões e que tenha valido a pena, né, vocês terem assistido, então, esse momento do passaporte.
Um grande abraço e boa sorte. E a aprovação se aproxima, né? Então, foco que falta pouco.